Bom dia, Deus ele tem uma palavra para sua vida nesse dia, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E Deus ele colocou no meu coração no dia de hoje para me falar com você a respeito de jardim. Será que você tem cuidado do jardim a qual Deus ele deu a você, que é a sua vida? E eu quero compartilhar um pouco a respeito disso, porque o segredo da nossa vida não é você correr atrás das borboletas, mas é você cuidar do jardim a qual Deus ele tem te dado. E o nosso jardim primeiro que Deus ele nos deu foi a intimidade com Deus. E isso está escrito no livro de Gênesis, quando diz que o Senhor ele fez ali um jardim, um lugar secreto, fechado, para que o homem e a mulher pudessem estar em comunhão com o próprio Deus. Então, o seu primeiro jardim é a intimidade com Deus, a sua comunhão com o Senhor. E eu quero dizer para você que Deus, ele quer reconstruir a sua intimidade com ele, porque se ele reconstruir a sua intimidade com ele, você vai conseguir desenvolver aquilo que você sente no seu coração, aquilo a qual Deus ele tem colocado em seu coração. E eu quero dizer para você que no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 33, diz assim, ó: não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. E o que isso significa? Isso significa que alianças que estão fora da vontade de Deus podem destruir o propósito que Deus ele tem sobre a sua vida. E por isso que Deus sempre ele enfatiza que todo relacionamento, toda aliança precisa primeiro estar firmado em Deus. O Senhor ele precisa dar o aval para você, trazer a confirmação para você, antes de você fazer qualquer tipo de aliança, porque a aliança é como se fosse um contrato, entende? E eu quero compartilhar isso com você porque o Espírito Santo de Deus, ele tem feito uma obra tão grande na minha vida e eu pude compreender que o que atrasou de eu, conseguir deslanchar na minha vida espiritual foram alianças mal feitas que eu fiz sem consultar a Deus. Então eu quero que você observe isso que eu estou falando para você. Então, quanto mais você alimentar o seu espírito, mais você vai ficar forte. Mas se você alimentar a sua carne, você vai esfriar. Então, se você fizer aliança apenas sentindo desejo por uma pessoa, sentindo vontade, carnal sobre aquela pessoa, você corre o sério risco de se frustrar, de ter os planos de Deus paralisados sobre a sua vida. E isso é uma coisa muito séria. Por isso que Deus, ele fala, que a gente não pode ser guiado pela aparência nem pelo nosso coração, mas a gente precisa ser guiado pela vontade de Deus, por aquilo a qual o Senhor tem sobre as nossas vidas, que é o propósito dele. Então, às vezes você tem sonhado, vamos dizer assim, com uma vida tão abençoada, mas às vezes você não tem colocado em consideração as alianças que você tem feito. Você tem deixado se guiar pelos seus traumas, pelo seu coração e pelas suas vontades. E na palavra de Deus diz que o nosso coração e as nossas vontades, elas são muito enganosas. Então, Deus ele diz aqui, ó: a aliança que está fora da vontade de Deus podem destruir o propósito a qual Deus ele tem sobre a sua vida. E que propósito é esse? É um propósito em que você viva o favor de Deus sobre a sua vida, que você tenha prazer nos seus dias, que você possa comer do melhor dessa terra e principalmente que você venha andar com o Senhor, você, a pessoa com quem você fez aliança e Deus. Na palavra do Senhor diz que uma corda de 3 dobras, ela não quebra. Isso significa que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E também isso pode ser determinado por você, o seu cônjuge, o seu namorado, o seu marido, o seu esposo ou sua esposa e também Deus. Então, as alianças que você faz determinará a sua vitória ou a sua derrota. Você precisa pensar sobre isso que eu estou falando. Imagine você viver uma vida com alguém
que não tem a mesma fé que você, que não tem o mesmo propósito de vida que você, que não quer ir nos mesmos lugares que você, que não quer ter uma vida saudável igual você quer ter, e principalmente uma pessoa muitas vezes que não tem um caráter, que não honra a palavra, uma pessoa que não quer batalhar e também crescer na vida. Isso daí pode atrasar e até destruir a sua vida. Eu conheço pessoas que não têm aliança com ninguém, somente com Deus. E eu conheço pessoas que, mesmo se sentindo sozinhas, elas vivem felizes. Mas eu também conheço mulheres e homens, né? Principalmente mulheres que têm aliança com pessoas que não têm nada a ver com o propósito delas e nem com Deus. E eu vejo dia após dia pessoas sendo destruídas através da depressão, da ansiedade, do síndrome do pânico e também muitas outras coisas que eu poderia ficar citando aqui o dia todo, né? Então Deus, ele me trouxe essa palavra aqui, ó. Jugo desigual. O que é o jugo desigual? O jugo desigual é a associação íntima, sem os mesmos valores e fé. São fés opostas. Às vezes você acredita e a sua aliança que você fez com a outra pessoa não acredita. E isso faz com que a sua vida ela fique parada, ela trave e principalmente até mesmo que você morra. Vínculos que incentivam também ao erro. Às vezes você tem um vínculo com outras pessoas, né, que incentivam um caminho errado, o erro. Isso também atrapalha aquilo a qual Deus ele tem para você. Então, desvio da missão pode acontecer, esfriamento por Deus, esfriamento pelas coisas do Senhor e principalmente um esfriamento espiritual. Você pode ver que muitas pessoas estão frias espiritualmente, mas porque se aliançaram, fizeram que uma aliança, um relacionamento, uma amizade com pessoas que estavam fora da vontade do Senhor sobre a vida de outras pessoas, até mesmo você. E outra coisa, quando você faz uma aliança, você tem que avaliar em que situação você está querendo firmar uma aliança com alguém ou você firmou. Nesse momento, você pode se perguntar para você mesmo, será que você fez essa aliança porque você estava apegada por alguma motivação que não é propósito e amor? Pode ser, às vezes, medo da solidão, o interesse por bens materiais e também pode ser a pressão da sociedade para que você firme com alguém essa aliança. Então, eu digo para você, existem inúmeras consequências sobre uma aliança que não está firmada no propósito e na vontade de Deus. Então, não deixe que essas alianças venham atrasar as promessas do Senhor sobre a sua vida, porque esse é o intuito do inimigo. E quando você também firma uma aliança que está fora da vontade de Deus, você se torna uma pessoa desgastada emocionalmente. Você começa a carregar fardos desnecessários, porque um coração desequilibrado, né? Um coração que não está alinhado com Deus, começa a se sobrecarregar. Isso se chama um desgaste emocional. Quando você quer Deus, a outra pessoa não quer. Quando você quer um propósito firmado no Senhor e a outra pessoa não quer, isso vai trazendo sobrecarga, desgastes, cansaço, que isso seria desnecessário se você não tivesse feito essa aliança. E eu quero também dizer que quando você faz uma aliança a qual não tem nada a ver com você, olha o perigo disso, você perde a sua identidade espiritual. Eu vou repetir, você perde a sua identidade emocional. E durante esse processo que me trouxe até aqui de aprendizado, né? Deus, ele restaurou a minha identidade. Deus, ele restaurou o meu emocional que estava desgastado por conta de alianças a qual eu fiz sem a permissão dele. E principalmente Deus, ele me trouxe, sabe o quê? Força, fé. E por isso que eu venho aqui compartilhar com você no dia de hoje essa palavra a qual o Senhor colocou no meu coração, né? Se você quer ser uma mulher posicionada em Deus, se você quer vencer essas batalhas aí que o Senhor tem permitido com que você passe, para que você venha crescer espiritualmente e amadurecer, você precisa começar a orar, pedindo ao Senhor forças,
para que toda a aliança que você fez, que está te impedindo, que está te paralisando, que está te barrando, venha ser quebrada. Em nome de Jesus, que o Senhor Deus, Ele só deixe na sua vida pessoas que estão com o mesmo propósito que o seu, pessoas que vão te ajudar, que vão te impulsionar, outras mulheres também no seu caminho, que vão fazer com que você acesse e viva o novo de Deus sobre a sua vida. E eu quero dizer para você também que quando você faz uma aliança que não era para você ter feito, você começa a se tornar uma pessoa vulnerável. E uma pessoa vulnerável é uma pessoa fraca espiritualmente, uma pessoa que é manipulada facilmente, uma mulher muitas vezes que se torna fragilizada, né? Totalmente ferida, totalmente machucada, totalmente cansada e desgastada. Mas eu quero que você receba essa palavra vindo da parte de Deus para a sua vida. E leia 1 Coríntios capítulo 15 e versículos 33. Não se engane, não se engane. As más companhias, as más alianças que estão fora da vontade de Deus podem destruir o propósito do Senhor sobre a sua vida. E se você deseja, né, vamos dizer assim, se libertar de tudo isso, coloque na descrição do vídeo o seu pedido de oração, que nós vamos estar orando, eu vou estar orando pela sua vida a respeito dessa causa, né? De alianças que foram formadas sem o consentimento do Senhor. E eu quero também que você siga esse canal, porque eu vou estar trazendo aqui mais e mais conteúdos a respeito daquilo a qual o Senhor, Ele fez comigo. Se hoje eu estou aqui de pé, fortalecida, com um propósito e principalmente com uma identidade, Deus, Ele pode fazer isso também na sua vida. O Senhor, Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede, do que aquilo que você busca. E uma coisa que eu preciso falar para você que está me ouvindo e me assistindo através desta página, tem coisas que você não precisa, né, se degladiar, combater, mas você precisa se posicionar como? Através do jejum, da oração, da leitura da palavra e obedecer no direcionamento que o Senhor, Ele vai te dar durante os vídeos a qual você vai acompanhar aqui no canal e você vai assistir. Então eu quero que você medite sobre essa palavra, sabe por quê? Porque às vezes o inimigo, ele nos engana tanto que a gente fica tentando ir atrás das borboletas, sendo que o Senhor, Ele já nos fez um jardim dele. Então o segredo não é correr atrás de borboletas, mas é cuidar do jardim a qual nós somos diante de Deus. Então se você tiver uma identidade em Cristo, se você estiver posicionada na palavra de Deus e se você começar a obedecer os princípios que o Senhor Deus, Ele nos ensina, você vai receber essa libertação de todo esse peso emocional, essa dependência, esse fardo e principalmente essa fragilidade que você está passando sobre a sua vida, porque se esse vídeo chegou até você, esse vídeo ele tem direcionamento certo e o Senhor deseja libertar você dessas coisas todas que te aprisionam, assim como o Senhor, Ele fez na minha vida, tá bom? Eu quero que você medite sobre essa palavra, leia 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 33 e avalie com quem você está se associando, principalmente na carne, intimamente. Será que essa pessoa tem os mesmos valores e sonhos e vontades e desejos do que o seu? Porque se não tiver, é melhor você repensar sobre essa aliança, né? Na palavra de Deus diz que quando dois estão unidos no mesmo propósito e na mesma fé, tudo ocorre para o bem. Mas quando não há união, não há crescimento, não há prosperidade, não há alegria e principalmente não há vida. Então medite sobre essa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu não sei, né, quais motivações você tem feito as suas alianças, mas antes de você se associar, antes de você abrir a porta da sua casa, a porta da sua vida, a porta da sua intimidade, se pergunte, será que essa pessoa pode acrescentar algo na minha vida? Ou será que eu vou acrescentar algo sobre a vida dessa pessoa? Pense sobre isso, tá bom? Não deixe que a motivação errada faça você
fazer alianças com pessoas erradas, porque isso pode comprometer toda a sua vida, a sua existência. Pode trazer fardos emocionais, pesos desnecessários, confusão e principalmente minar as suas forças. E Deus, ele não quer isso sobre a sua vida, tá? Medite nessa palavra. Essa palavra falou muito forte no meu coração, porque o Senhor, ele permitiu que eu passasse sobre isso, sobre essas más alianças a qual eu fiz, mas com a graça de Deus, Deus ele tem limpado o meu caminho e o Senhor ele vai limpar o seu caminho também, tá? Se inscreva nesse canal, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo, quando o Senhor ele permitir, tá? Que Deus te abençoe.